Eu quero saudar a todos nessa quarta-feira com a paz do Senhor. Esta semana nós estamos estudando angelologia, a doutrina dos anjos. Um assunto muito importante. Eu considero um assunto de extrema relevância, né? Porque como nós temos mencionado aqui nos vídeos dessa semana, existe em nosso meio cristão, em algumas denominações, uma verdadeira angelolatria, né? Ou seja, idolatria a anjos. E isto é um erro, certo? A Bíblia Sagrada condena essa prática. A Bíblia nos ensina que somente Deus é digno de ser adorado. Todas as vezes que servos de Deus tentaram, na narrativa bíblica, adorar a anjos, os anjos sempre repreenderam estes homens de Deus, dizendo para eles que deveriam somente adorar a Deus, o único que é digno, que é merecedor de adoração. Porém, os anjos, como o escritor aos Hebreus registra, né? Eles são espíritos que estão à disposição de Deus para ministrar a bênção do Senhor em favor daqueles que irão de herdar a salvação, ou seja, os filhos e as filhas do Deus Altíssimo sobre a face da terra, a Igreja de Cristo, os cristãos. Nós queremos dar continuidade, meus irmãos, então, em nosso estudo sobre anjos no dia de hoje, né? E nós queremos finalizar aqui a parte do estudo sobre os anjos que estão a serviço do Senhor nosso Deus, em favor, né, da ministração das bênçãos sobre as nossas vidas, certo? E amanhã, quinta-feira, sexta-feira, nós vamos estar falando então acerca dos anjos caídos, né, que são liderados por Satanás. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o arcanjo Miguel então, certo? Como de costume, nós vamos estar lendo, né, aqui o nosso material teológico e vamos discorrer aí comentando acerca desta leitura. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Então esta verdade, né, que Miguel, o arcanjo Miguel, é o anjo protetor da nação de Israel, está registrada esta verdade no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus? Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu. Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus. E aí algumas referências, né, acerca desta verdade bíblica, Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 10, e também, né, Daniel, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. Então, de acordo com a Bíblia, o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes, certo? E nós vamos ler um texto aqui que está no livro do profeta Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 11, tá? Que o arcanjo Miguel é mencionado. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. Aqui, meus irmãos, é importante dizer, né, que o profeta Daniel estava num processo de consagração há 21 dias, né? Há 21 dias
Daniel estava em um processo de consagração. E no 21º dia da sua consagração, então, um anjo que a Bíblia não menciona o nome, ele chega até a presença de Daniel e começa então a tecer um diálogo com o profeta Daniel. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só que interessante, né, meus irmãos? Aqui é tremendo, né? Porque a Bíblia deixa bem claro para nós que nós, sempre quando dobramos os nossos joelhos, eu entendo por esse texto bíblico, né, que Deus, ele ouve a minha e a tua oração. Amém? Então vale a pena nós orarmos ao Senhor. E aqui está um exemplo, né, daquilo que o escritor aos Hebreus nos fala, né, que os anjos, eles estão à disposição de Deus para cumprir os seus propósitos, para ministrar a bênção do Senhor Deus em favor daqueles que irão de herdar a salvação, ou seja, os servos e as servas do Senhor sobre a face da terra. Continuando, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, agora você vê que cita aqui, né, o nome do arcanjo Miguel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Então veja só, né, meus irmãos, que o arcanjo Miguel, ele foi então acionado, né, pelo Senhor Deus para ir à peleja contra o príncipe do reino da Pérsia, para que o anjo mensageiro pudesse passar e chegar até a presença do profeta Daniel com a resposta da sua oração, certo? Então a Bíblia nos ensina, né, que o arcanjo Miguel, este príncipe, este anjo guerreiro, certo? E protetor da nação de Israel. Continuando. A maneira pela qual Gabriel é mencionado, agora vamos falar um pouco acerca do anjo Gabriel. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Na narrativa bíblica nós vamos perceber que a Bíblia muito refere-se ao anjo Gabriel. Na verdade, os únicos anjos que são citados pelo nome, né, é o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel na narrativa bíblica, né? Como nós temos aqui ministrado, a Bíblia nos revela, quando Deus criou o exército angelical, Deus criou milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, e eles estão dispostos aí por hierarquia, diversas classes, patentes, né, como se diz na linguagem militar. Porém, nome próprio, a Bíblia cita somente o nome do arcanjo Miguel e do anjo Gabriel. Pois bem, ele, falando de Gabriel, né? Ele está diante da presença de Deus e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Gabriel foi o portador da mensagem a Zacarias sobre o nascimento do profeta João Batista, o precursor de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo de número 11 ao 19. Foi também quem trouxe a grandiosa mensagem para a Virgem Maria, de que ela haveria de dar à luz o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 35. E esse texto aqui nós queremos fazer questão de ler. Amém? Diz o texto bíblico, né? Lucas capítulo número 1, a partir do versículo de número 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quem foi enviado por Deus? A cidade Galileia por nome de Nazaré? O anjo Gabriel.
a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, ou seja, né, uma virgem que estava noiva, certo? E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás um nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então perceba que as principais mensagens enviadas por Deus a personagens bíblicos foram enviadas pelo anjo Gabriel. Como eu disse aqui, né, quando Deus criou os anjos, ele dividiu esses milhares e milhares, milhões e milhões de anjos em classes, em patentes, em hierarquias, certo? Em classificações, enfim. E nós queremos citar aqui, né, outros tipos de classes de anjos, rapidamente, para nós finalizarmos o nosso vídeo. A Bíblia também cita outras patentes, outras hierarquias de anjos, como por exemplo os querubins, certo? Os serafins, que é mencionado no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Principados e potestades, certo? A Bíblia nos dá a entender que existem certos anjos que são responsáveis por cuidar, por zelar, por proteger nações, estados, cidades, certo? E no dia de amanhã nós estaremos entrando então a falar acerca aí dos anjos caídos, né? Assim como Deus possui um exército de anjos à sua disposição para cumprir os seus propósitos em favor dos servos e das servas do Senhor, ou seja, em favor da igreja sobre a face da terra, nós sabemos que o adversário de Deus, Satanás, ele também possui um exército que é formado por anjos caídos, certo? Esses anjos caídos, a Bíblia se refere a eles como demônios. Então, eles constituem aí, formam o império das trevas. Nós vamos estar discorrendo um pouco sobre este assunto amanhã, quinta-feira, e finalizando o nosso estudo sobre angelologia, então, também falando acerca do império das trevas, Satanás, os demônios, enfim, também na sexta-feira. Amém? Meus irmãos, hoje seria isso, a minha oração, o meu desejo é que Deus possa abençoar a você e a sua família de uma maneira extraordinária em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.